Fala pessoal, aqui é a Jaque e esse é um vídeo para te fazer companhia. Para você ouvir enquanto vive teu dia, cuida da casa, do seu corpo, do trabalho. Mas você pode ficar aqui comigo também, admirando um pedacinho de arraial, pensando um pouco na vida, talvez. Às vezes a gente só precisa de uma pessoa colocando em palavras o que a gente sente, mas ainda tá tentando entender melhor. E o assunto de hoje talvez mexa com você, mas eu prometo, como sempre, aqui vai ser nosso típico papo de chinelo. Já aconteceu de você abrir o Instagram, viu a vida de alguém e sentir uma pontinha esquisita no peito? Não é exatamente raiva ou tristeza, mas é uma coisa meio amarga. Caraca, todo mundo tá andando, eu tô parada. É um conhecido viajando, o relacionamento perfeito de um amigo, a pele impecável daquela sua primeira. E tem também aquela pessoa que consegue às 10 da manhã de um dia útil ir naquela cafeteria, naquela chique. E você aí, com o boleto vencendo, cabeça cansada, a Lúcia te olhando com ódio. Aí vem aquela sensação meio feia, até constrangedora, aquela que a gente quase nunca admite. É, a inveja. É ela mesma. E já vou começar te poupando de culpa aqui. Se você sente isso às vezes, tá tudo bem. Você provavelmente é só um ser humano funcionando normalmente. Porque tem uma coisa curiosa sobre a inveja. Todo mundo sente. A diferença é que quase ninguém faz. A gente foi ensinada a tratar a inveja como se fosse um pecado gravíssimo, quase um defeito moral. Como se sentir isso automaticamente transformasse a gente numa pessoa amarga, ruim, invejosa no pior sentido da palavra. Mas será que é tão simples assim? Porque eu vou te confessar uma coisa, quanto mais eu observo as pessoas, e a mim mesma também, mais eu percebo uma parada. Às vezes a inveja não vem da maldade, ela vem da dor, da sensação de falta, da comparação, ou até de um desejo que você nem teve coragem de admitir pra si mesmo. E hoje eu quero conversar sobre isso, sem papo de coach, sem culpa, só um papo reto de chinelo, olhando pra vida como ela é, bagunçada, contraditória e profundamente humana. Talvez a nossa inveja esteja apenas tentando uma vida que a gente queria estar vivendo e não tá. Às vezes você tá até bem, acorda, toma seu café, tá vivendo a sua vidinha normalmente, nem maravilhosa, nem péssima, só vivendo. Aí você pega o celular, 5 minutos no feed, pronto, acabou a paz. Fulana comprou um apartamento, uma outra casou numa praia paradisíaca, uma terceira resolveu largar tudo e agora vive viajando, muito plena, muito iluminado, muito gratidão ao universo. E aí a gente pensa, pô, legal, fico feliz por essa pessoa. Mas junto vem um mini soco emocional, aquele apertinho bem discreto, quase invisível, mas tá ali. E o pior, às vezes nem é porque você queria exatamente aquela vida, você só começa a sentir que tá ficando pra trás. Todo mundo recebeu um mapa da vida adulta e você perdeu o seu. Porque, vamos combinar? A internet virou um campeonato de comparação. É tipo uma vitrine infinita, onde todo mundo parece mais bonito, mais rico, mais resolvido, enquanto você tá aí, tentando sobreviver emocionalmente a mais um dia qualquer. Mas é preciso enxergar uma verdade importante. A internet quase nunca mostra bastidor. Porque você não vê aquela pessoa que chorou no banheiro do trabalho, ou aquela que brigou com o marido, que tá completamente perdida na vida. Não, o mundo mostra o trailer de um filme editado e você compara esse trailer perfeito com um documentário sem filtro da tua vida. Aí realmente fica injusto, porque você conhece teus medos, teus defeitos, teu cansaço. Do outro lado, você só vê luz bonita, música de fundo. É uma comparação muito desonesta. É aí que a inveja começa a nascer. Não porque sejamos ruins, mas porque somos humanos. E sabe o mais curioso? Muito antes de existir Instagram, muito antes de inventarem filtros, legenda motivacional, os filósofos já estavam tentando entender essa dorzinha da comparação. E teve um cara chamado Aristóteles que percebeu uma coisa muito inteligente. Dizia que existem duas formas completamente diferentes desse sentimento. A primeira forma é a inveja destrutiva, é aquela do não tenho, tomara que ela também não tenha. Sabe qual é? É quando o sucesso do outro incomoda tanto que parece uma afronta pra pessoa. É tipo, quero ver até quando dura esse relacionamento perfeito. Ou também, desse jeito até eu. A boca fala uma coisa, mas o olho tá secando a pessoa à distância, sabe? Só que Aristóteles também falava de uma outra energia, uma bem mais interessante, a emulação. É um nome chique, mas a ideia é simples. É aquele caraca, isso me inspirou. É quando aquela pontada até bate, mas ao invés de você querer puxar a pessoa pra baixo, você pensa, peraí, talvez isso me mostre um caminho também. Tipo, quando você vê alguém da tua idade mudando de vida, aprendendo, voltando a estudar, criando coragem, aí tu pensa, se essa pessoa conseguiu, bom, posso, de repente também conseguir. Pode ser que tenha um espaço pra mim também.
Percebe a diferença? A dor inicial, ela pode ser parecida, mas o destino muda tudo. Uma energia fala, meu querido, desce daí. E a outra fala, tá, me ensina a subir também. Então, talvez a pergunta mais honesta desse vídeo seja, quando essa pontada aparece dentro da gente, o que a gente quer que o outro caia, ou a gente quer entender o que dentro da gente tá querendo crescer também? A armadilha da comparação. E a filosofia começa a dar aquela chinelada carinhosa. Os estoicos, aquela galera que vivia a paz mental, num mundo caótico, eles tinham uma pergunta muito simples: tá sob o meu controle? E essa pergunta é genial, porque vamos aplicar ela agora, bem honestamente. A beleza daquela influência tá sob o seu controle? Não. E o casamento aparentemente perfeito da amiga? Não. A promoção daquele colega? Também não. Entre outros cenários, a resposta será sempre não, pessoal. São coisas que não dependem da gente ou da nossa opinião. E esse sentimento de inveja tem uma armadilha muito cruel. Você acorda bem, aí vê alguém aparente melhor, pronto, seu humor foi sequestrado. É quase como se sua felicidade assinasse um contrato invisível, dizendo que eu só posso ficar bem se ninguém estiver vivendo algo bom. Muito menos o que eu queria viver. Mas aí ferrou, né? Porque sempre tem alguém. Ele vai ter alguém mais bonito, mais rico, mais magro, mais viajar, mais um monte de coisa, ou qualquer coisa. Às vezes, a gente nem queria aquela vida. Mas a gente não quer ficar pra trás, né? A gente não quer se sentir que ficou pra trás. Porque a gente pega o nosso bastidor bagunçado e compara com um trailer de um filme editado da vida dos outros. Você sabe das tuas crises, das suas noites ruins, da ansiedade, daquela conta vencendo, do teu relacionamento complicado, do medo que às vezes bate na gente, cansaço. Mas do outro lado, o que a gente vê? É filtro bonito, é o pôr do sol. A conta já nasce injusta. E talvez seja por isso que tanta gente anda tão cansada e sem entender direito por quê. Não é só a vida, é a comparação drenando a nossa energia. Arthur Schopenhauer, ele de novo. O homem que tinha uma cara que dizia, não tô gostando muito da experiência de existir. Mas o homem entendia de sofrimento humano. Ele dizia uma parada muito real. O ser humano é uma máquina de desejo. A gente funciona assim. Você quer muito uma coisa, muito. Aí você consegue, fica feliz. Você fica feliz ali por uma semana, por um mês, por um minuto. Depois a cabeça já inventa outra falta. Outro desejo, outro vazio. É quase como se a nossa mente viesse com um aplicativo interno chamado insatisfação prémio. Você conquista algo e logo já tá olhando pro lado, comparando, querendo mais, ou pior, se perguntando por que aquela pessoa chegou lá e eu não. E essa pergunta dói, principalmente quando você sente que tá tentando, trabalhando, se esforçando, sobrevivendo. E parece que a vida dos outros tá andando de elevador e a sua tá de escada. Mas Schopenhauer talvez te lembrasse uma coisa importante: não tá vendo a história inteira daquela pessoa. Você tá vendo só um recorte, um frame bonito, um momento. E vou te falar uma coisa bem de chinelo aqui. A vida dos outros é igual casa que a gente vê aqui da praia. Você olha de longe e pensa, caraca, que casa perfeita. Você entra, descobre infiltração, problema no banheiro, conta atrasada, casal brigando. Todo mundo tem uma goteira emocional pra chamar de sua, que quase ninguém posta isso. Mas beleza, onde eu quero chegar nesse assunto? É o seguinte, se a inveja não for exatamente o problema, e se ela for uma informação, tipo um GPS emocional, que tal, desde você se julgar quando sentir essa parada, tenta fazer uma pergunta diferente. O que exatamente mexeu tanto comigo aqui? Mas responde com verdade. Quando você estiver acessando uma foto, um vídeo ou a vida de alguém, pergunte-se, o que tá mexendo comigo? Você viu uma amiga viajando, tá? A inveja é da viagem ou da liberdade que ela parece ter? Viu alguém vivendo de internet? É inveja do seguidor ou da sensação de liberdade? Você viu alguém com um corpo incrível? É do corpo ou é da disciplina, da autoestima, da confiança que essa pessoa aparenta ter? E se você vê um relacionamento bonito, é inveja da pessoa ou do desejo de ser amado também? Percebe o que acontece aqui? Às vezes a inveja não tá apontando pro outro, ela tá apontando pra você, pra alguma partezinha esquecida, para um sonho abandonado, para uma vontade engavetada, para uma vida que talvez você queira construir, mas ainda não teve coragem de admitir. E olha, isso muda tudo. Porque você sai do por que ela tem e eu não tenho, para aquele pensamento, tá, o que isso tá tentando me mostrar? E essa pergunta é poderosa, porque aí você para de sofrer e começa a construir movimento, mesmo que lento, mesmo que imperfeito. E agora vamos deixar um pequeno exercício de chinelo aqui. A próxima vez que aquela pontinha de inveja aparecer, ao invés de se culpar,
respira e pergunta 3 coisas. O que exatamente eu tô invejando aqui? E seja específico, sem enrolação, vai no ponto. 2. O que isso revela sobre um desejo meu? Porque geralmente revela alguma falta, ou pelo menos uma direção. 3. O que está sob o meu controle fazer hoje? Fazer agora. Não no mês que vem, não quando a sua vida melhorar. Hoje, passo pequeno, movimento. Porque existe uma diferença enorme entre passar a vida inteira olhando o caminho dos outros ou usar aquilo como pista para construir o teu caminho. Não tem perigo nenhum sentir isso. O que você não pode é morar na inveja. Aí sim, vira ressentimento, amargura, comparação. Então, da próxima vez que você abrir um Instagram, uma foto, qualquer plataforma, ao invés de sair de lá se sentindo triste, pergunte: o que isso está tentando me ensinar sobre a vida que eu quero construir? No fim das contas, a inveja não é o fim da linha. Talvez ela seja só o começo de um movimento. E pra fechar, eu quero te perguntar uma última papo reto e sem pose de internet. Qual foi a última coisa que te deu aquela pontinha de inveja? Seja muito sincero. O que ela tá tentando mostrar sobre os teus próprios desejos? Tenho a impressão de que nessa história a gente tá menos sozinho do que pensa. É isso. Beijão e até a próxima.